Sejam muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Eu sou a Josane Campos, sou psicanalista, tenho uma atuação clínica e também uma atuação com psicologia jurídica em várias de família e várias de infância. E hoje a gente está aqui para falarmos a respeito de alienação parental, convivência e a recusa de crianças em relação à convivência. E as convidadas para essa live de hoje são as queridíssimas Juliana Tavares e Elisângela Sócia Ribeiro. Elas possuem o perfil Advocacia das Famílias. Estou vendo o pessoal aqui, Mariana Mateus, o Paulo Melo. Boa noite a todos vocês. Um grande prazer receber vocês aqui no canal para esse bate-papo. Fátima Carrada entrou também, a Camila, sejam todos bem-vindos. A gente vai aguardar nossas convidadas aqui, porque hoje o debate é quente. A gente vai falar sobre assuntos bastante importantes dentro do direito de família, da psicologia jurídica, né? E temas que trazem sempre questionamento, principalmente quando a gente fala de famílias em situações complexas, famílias em separação, quando as discussões, os conflitos são importantes e envolvem crianças e adolescentes. Aqui a Ju já entrou. Boa noite, Gláucia. Assim que pedir para entrar aqui, eu vou colocá-las para a gente começar o nosso debate. Se vocês estiverem me ouvindo, não estiverem me ouvindo muito bem, me deem um sinalzinho. A Eli já entrou também. Estou esperando vocês pedirem para participarem. Estou bem feliz, bem animada que vocês estão aqui para a gente fazer esse debate. A Glaucia está me dando um sinalzinho que tá tudo ok. Eu vou convidar a Ju também. Ah, não, pela Advocacia das Famílias, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, Cris. A Elis já solicitou, já dei o ok aqui. Oi, Elis, boa noite, tudo bem? Agora vamos guardar tudo jóia. Agora vamos guardar a solicitação da Ju. Aqui, ela já pediu também. Ai, que delícia! Esse trio aqui, hein? Como é que agora tem essa diversidade, né, de três aí, trio, né? Justamente. Boa noite, Ju. Bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu já apresentei vocês aqui para o pessoal e já falei que o nosso tema é, então, alienação parental, convivência e a recusa de crianças, né? Ótimo. E eu abri antes, só vou introduzir assim, né, a situação. Antes da gente começar essa live, eu abri uma caixinha de perguntas. E aí vieram algumas perguntinhas que no decorrer da live eu vou fazendo para vocês. Mas queria contar para o pessoal assim, que o nosso objetivo é tratar mesmo, né, fazer aqui um debate interdisciplinar entre a psicanálise, a psicologia jurídica e o direito de família. A gente falar a respeito do tema da alienação, falar que nem tudo é alienação, né? Mas que é muito importante que a gente debata e que a gente possa levar e fomentar esse tema e levar para que todas as pessoas possam conhecer o tema, discutir, ter uma opinião a respeito, né? E a primeira pergunta que surge é: o que é alienação parental? Então, já vou jogar para vocês. E aí a gente vai conversando. Tá, legal, legal. Bom, vou responder essa aí, acho do complemento. Acho que eu começo, pode continuar, né? Eu acho bacana a lei, né? Essa lei 12.318 que a gente tem de 2010, ela é uma lei que já tem o conceito, né? Então, às vezes a gente tem conceitos diferenciados, né, de alguns institutos de direito de família, mas eu vejo que a alienação parental, a lei é bem clara em conceituá-la, né? Então, o que é? E é ato de alienação parental, gente, isso que eu acho bacana, né?
O que nós temos no nosso ordenamento jurídico, o que a lei proíbe que faça, o que tem consequências dentro do nosso ordenamento jurídico, é ato de alienação parental. Que é o quê? São atos, então, que pode ser pai ou mãe ou avó, pessoa que tem o cuidado com aquela criança, que tem a guarda daquela criança. E não precisamos falar em guarda jurídica, né? Então falamos em cuidado, guarda de cuidar mesmo, de ter consigo, né? Façam atos, então, que visam o quê? Visam interromper ou impedir que o outro genitor também faça seus laços com aquela criança, com os filhos, né? Então, praticam atos que visam interromper ou não criar laços afetivos com outro genitor ou com outra família, né? Porque a gente também tem a questão de alienação parental, a gente sempre pensa em pai e mãe, mas tem muito essa questão de avós também, né? Tem muita Sim. que quer afastar assim, o outro genitor. Só complementando assim, o que ele está dizendo, né? A alienação parental sempre existiu, né? É uma situação constante, principalmente entre casais que estão em fase de divórcio. É aquela história de pretender que o filho ame mais a ele do que o outro e acaba condicionando a criança a acreditar que o outro genitor não a ama. Essa que é a história, né? Essa que é o fundamento da alienação parental. E a lei veio como uma forma preventiva para mostrar, olha, o que você não pode fazer, né? Porque se você fizer isso, se você mudar de cidade com seu filho de forma contínua, sem avisar o outro genitor, você está praticando atos, então, que podem levar a uma alienação parental daquela criança. Se você ocultar informações da criança no momento da separação, a mãe está com o filho e não conta para o pai que o filho se machucou, que o filho está indo ao médico, que o filho está com algum problema específico, ou seja, está impedindo o outro genitor de exercer a sua paternidade. Então, esse outro tipo, um outro modelo, né, que tá na lei, que pode caracterizar, então, um ato de alienação parental. É que a nossa lei, além dela, a nossa lei, eu acho ela tão boa, ela é tão especial e ela protege tanto a criança, eu acho importante a gente dizer isso, né? Que além dela conceituar, ela também especifica, não é um rol taxativo que a gente fala, não é só aquilo que está na lei que é alienação parental, mas ela também traz, né, Josi? Ela traz em um dos seus artigos o que é considerado ato de alienação parental. Então, ela também diz lá, né? Então, se você pegar a lei, ela vai dizer, não que só sejam aqueles, mas aqueles também são atos de alienação parental. Tá. E assim, já que a gente está falando da lei, existe um debate, né? Vocês sabem, bom, dentro do campo psicológico, psíquico, existe um debate aí dos psis, alguns são contra e outros são a favor. Esse debate está acontecendo no ambiente. E eu gostaria de saber como é que isso funciona no campo do direito. Como é que tem sido esse debate aí no direito de família? Parece que vocês caíram. Ajuda aí. Não, eu tô aqui. Mas deu uma pensada, que eu fiquei quieta porque estava entendendo aqui o que estava acontecendo. Realmente, né? Tem um debate. Agora, recentemente, esse debate até ficou um pouco mais assíduo, está mais recente, porque antes estava tramitando um projeto dentro do Senado, e agora esse projeto começou, um outro projeto começou dentro da Câmara dos Deputados Federais. Então, recentemente foi nomeada uma nova relatora desse projeto. Então, está tudo bem, o debate está bem aflorado nesse momento na questão de... Fervendo. Está fervendo, exatamente, né? Então, assim, eu defendo, como o Instituto de Direito de Família que eu participo, que é o IBDFAM, né, também defende que essa lei deve prevalecer, né? Ela pode até ter algumas situações que ela precisa ser modificada, alguns detalhes para a gente rever, como toda lei não é perfeita, né? A sua aplicação talvez tenha algumas distorções, mas ela, acima de qualquer coisa, é uma proteção para a criança. Então, nós defendemos que essa lei
ela veio para proteger e se nós tirarmos ela, vai ser um retrocesso. Não que vai deixar de existir os atos de alienação parental, não que o juiz não vá poder impedir que o que está acontecendo, se for considerado um ato de alienação parental, ainda que não existe essa lei, porque ato de alienação parental é uma violência psicológica, você pode falar disso também depois, né, Josi? Então, assim, não é que assim, tirou a lei, daí os alienadores estão livres por aí. Porque nós temos outras legislações que protegem a criança, principalmente nessa questão de proteção psicológica, de violência psicológica, que a alienação parental não deixa de ser. Mas existindo essa lei, eu vejo que é uma lei que, como a gente acabei de falar, né, tem tantas coisas boas, desde conceito, exemplos de alguns atos e algumas consequências para quem pratica esse ato, algumas diretrizes para o magistrado, então eu vejo que é uma proteção. Como a gente estava dizendo antes, a alienação parental sempre existiu. Então, a lei veio para dar um nome à situação, para orientar quais os atos que não devem ser praticados, né? Para que a pessoa compreenda. Muitos casais, inclusive, quando a gente faz palestras, eles falam, nossa, eu fazia isso com meu filho, nem sabia que era um ato de alienação parental, mesmo sem estar separadas, né? E a lei veio para isso, para dar um nome à situação e categorizar. Agora, é o que a Elisângela disse, não significa que acabar com a lei vai acabar com o problema, porque o problema é pré-lei, né? E é certo que, como toda lei, a defesa de quem está defendendo, né, o argumento de quem está defendendo que essa lei tem que ser extinta é o mau uso dela. E como em todas as outras situações, existem no direito, inclusive na Maria da Penha, né, quantas mulheres pedem medida protetiva sem ter direito, e tantas outras situações, e não é por isso que a gente vai extinguir a lei, não é por isso que a gente vai encerrar com ela, né? Então, o mau uso da lei por determinadas pessoas não justifica que tantas outras crianças fiquem desabrigadas por conta da extinção da lei. Apesar de que, como a Elisângela disse, a alienação parental é uma violência psicológica contra um vulnerável, né? Que pode ser a criança, pode ser o adolescente. Então, essa violência praticada, que pode trazer sérios danos a essa criança, que foi programada para amar pai e mãe, e de repente está sendo condicionada a odiar um deles ou a negar um deles, e isso é um dano psicológico muito grave para a criança. Então, é por isso que essa lei deve ser mantida, se necessário, reorganizada nos seus termos, como muitas leis no Brasil são homologadas e, de repente, precisa ser, quando entra na utilização diária, elas são necessárias algumas modificações. Mas, a princípio, a gente é a favor de que a lei permaneça. Ah, então vocês se posicionam a favor da permanência da lei, né? O Joniel o Joniel do Vale está comentando aqui, o problema não é a lei, e sim o uso indevido dela. Posso contar para vocês um pouquinho como que é esse debate no Campo Psi? Um dos pontos que fazem com que alguns psicólogos se dividam entre ser favoráveis ou contrários é o fato da lei da alienação parental, ela ser baseada num conceito que vem de Richard Gardner, né, se não me engano, de 85, e que é um conceito que não é necessariamente reconhecido, ele não é reconhecido, cientificamente reconhecido, e a lei ter sido baseada nesse conceito. Só que o que acontece? A lei, ela caracteriza, como a Elisângela bem colocou, ela caracteriza alguns atos de alienação parental, e é bem importante deixar claro que esses atos se têm relação com a maneira como as pessoas que cuidam da criança agem, né, para afastar essa criança do outro genitor. E o que é considerado síndrome de alienação parental é quando, a partir desses atos, a criança, né, já tem consequências psíquicas e ela já acaba, ela também agindo em desfavor ou tentando evitar ou mesmo não querendo mais conviver com esses pais, né, ou com um dos pais. E que, como a Juliana colocou, isso acontece
às vezes até mesmo quando as pessoas estão juntas e nem percebem que fazem, mas principalmente nas situações de separação. E é isso que às vezes também é um segundo ponto que muitos colegas psicólogos questionam, é se o fato de a gente nomear ali, rotular especificamente essa violência como alienação parental, você não vai tirar de cena toda a situação, a dinâmica familiar conflitiva, que tem a ver, que toda separação comporta. Não adianta, por mais que as pessoas falem assim, a gente está se separando amigavelmente, existe um conflito, existe um remanejamento aí da vida, enfim, e que isso vai acarretar em diferenças no convívio. Mas eu particularmente, assim, vou falar particularmente, né, porque me posicionando aqui também considero que a permanência da lei ela é muito mais favorável do que maléfica. Pelo menos na minha experiência de trabalho, às vezes em que o uso dessa lei foi realizado para tomar alguma decisão, ou mesmo para a gente, enquanto profissional, conseguir mostrar onde é que estão os atos de alienação parental, o que é que talvez os pais... uma coisa que a gente consegue também mostrar muitas vezes no nosso trabalho é se, assim, as pessoas, os pais estão agindo de maneira consciente, fazendo aquilo de propósito, ou se muitas vezes eles estão agindo de maneira mais inconsciente, que daí tem muito a ver com essa dinâmica da separação. E aí, com isso, a gente consegue muitas vezes mostrar, olha, esses atos estão acontecendo, mas muitas vezes os pais não estão se dando conta que estão fazendo dessa forma. E às vezes com orientação, ou mesmo encaminhando para um acompanhamento, né, profissional, eles começam a cuidar, né, a cuidar disso, que às vezes nem estavam se dando conta. E outras vezes a gente consegue verificar, não, isso está sendo feito de propósito, é para realmente fazer com que o outro se afaste, ou, né, e aí eu acho que a lei é mais uma ferramenta, né? Pode ser feito uso tanto para vocês do campo do direito, quanto para a gente do campo da psicologia jurídica. Foi muito bom sobre isso, né? Eu até na hora que comecei a falar, pensei em não trazer essa questão, mas realmente, dentro do campo jurídico também, Josi, o grupo que defende essa revogação, na maioria das vezes, traz o problema desse conceito de Gardner, né, de 86, essas questões da lei ser uma lei pedófila, essa questão da lei ser uma lei que não protege as mulheres, que é contra as mulheres, porque a maioria das guardas ainda são de mulheres. Então, nós temos ainda muitas acusações que as mulheres fazem alienação parental. Então, elas sentem nesse aspecto aqui uma lei que não as protege, mas na verdade não é isso. Até porque a nossa lei não é feita com base na teoria de Gardner. Ela não fala em síndrome, ela não aborda essa questão do síndrome. Ela já é uma lei tão protetiva que ela vem antes, como você colocou, né? Ela impede ato de alienação parental, para que não chegue a uma síndrome, se for o caso, se for para nós falarmos disso, né? Porque síndrome é um conjunto de sinais, não é isso? E chega esse conjunto de sinais que daí Gardner estudou e veio colocando já na sua teoria, né? Que as crianças que sofriam alienação parental tinham algumas síndromes. E daí saiu toda essa questão da síndrome de alienação parental, aonde você bem colocou, que as crianças já começam a colaborar. Porque a alienação parental, ela faz o quê? Ela aliena a pessoa, ela programa a pessoa. E a partir do momento, se a gente for considerar que existe, né, já instaurou, a criança já está alienada, ela começa então a colaborar com o alienador. Ela já fica programada, né? Mas a nossa lei, ela não vem discutindo nada disso e nem trazendo tudo isso, e não foi feita com base nisso. É uma lei que protege a criança do ato de alienação parental. Como você colocou, daquela pessoa que faz o ato para impedir ou macular ou interromper os laços afetivos com o outro genitor, né? Então é uma lei que também não fala, não coloca a mulher, a mãe, não. Quem faz? E ela até coloca, né? Ela não coloca só genitor, ela traz que pode ser feita por outras pessoas da família.
Eu vou só Sim. colocar uma situação aqui, porque a gente está falando de uma maneira mais técnica, e talvez tenham pessoas aqui nos assistindo que seja só um passante, um cliente, uma coisa assim, para entender essa questão da lei pedófila, né? Porque a constituição desse grupo de mulheres que estão pedindo a revogação da lei, ela foi formada, na verdade, por 2 ou 3 mulheres que tiveram a guarda dos seus filhos, perdeu a guarda dos filhos, e como fundamento foi a prática de atos de alienação parental. E nessa situação, essas mulheres, na verdade, praticaram, né, ao entender daqueles julgadores, esses atos, na medida que elas acusaram de maneira indevida o genitor de abuso sexual das crianças. E esse abuso não foi constatado, não foi identificado que essas crianças, então, teriam que ser afastadas do genitor, porque não houve abuso, mas foi constatado que, além disso, não só a acusação, junto com outros atos, essas mulheres estavam, então, praticando a alienação parental, né, esses atos, para afastar, elas estavam induzindo a criança a acreditar que o pai não gostava, enfim. Então, é por isso que muitas levantam aí uma bandeira de que essa lei seria lei para proteger o pedófilo. Mas é importante que a gente esclareça que isso não é resolvido numa decisão, né? Num pedido e numa resolução imediata. Até que se constate, aí você, Josi, vai poder até orientar e mostrar um pouco da sua experiência no Tribunal do Paraná, quantas análises são necessárias, por quantas pessoas esta criança passa, por quantas situações da equipe multidisciplinar essa criança precisa ser submetida, até que se identifique se realmente houve ou não o abuso. Né? Então, a lei não significa dizer para a mãe, ou para a tia, ou para a avó, ou aquela pessoa que identificou que a criança pode ter sofrido algum abuso, não significa dizer não acuse, não proteja essa criança. Uhum. Né? O que a lei quer dizer é, olha, cuidado com a forma que você está agindo com essa criança, mas no menor momento de você desconfiar que essa criança está sofrendo algum tipo de abuso, e não só o psicólogo, não só o sexual, mas também o psicológico, ou o físico, enfim, né, tantas outras coisas, você tem sim que denunciar. E a lei não veio para tirar a guarda de mãe, pelo contrário, o objetivo da lei é proteger as crianças, acima de qualquer situação. Porque tem muitos pais que também praticam alienação parental, e como Elisângela disse, não precisa nem morar junto, né? Às vezes a criança fica a semana inteira com a mãe, vai passar o final de semana na casa do pai, é um inferno para aquela criança, porque o pai fica fazendo a cabeça da criança contra a mãe, né? Que a mãe não presta, porque a mãe é isso, porque a mãe é aquele outro. Então, assim, não precisa necessariamente ser a mãe. É que ainda vivemos, né, numa cultura em que o filho fica mais com a mãe no momento da separação. Mas, por isso que a gente... Ai, tem várias coisas que eu pensei aqui para falar. Até isso que você acabou de falar. Às vezes a criança fica a semana inteira com a mãe, final de semana com o pai, ou o contrário, e daí quando ela fica com uma pessoa, a vida dela vira um inferno, né? Isso é muito interessante. Por que isso acontece? Porque os pais ainda se colocam numa posição de disputar. E eu acho que quando tem um processo ainda, né, um processo judicial em que alguém ganha e alguém perde, essa coisa da disputa, ela fica ainda mais evidente. Mas o fato é que, assim, a mãe tem um lugar na vida da criança e o pai tem um lugar na vida da criança. Se os pais entendessem isso, talvez eles não precisassem ficar nessa posição de disputar para ver quem é mais amado, quem é mais querido. Cada um tem o seu lugar, cada um deveria ter o seu lugar, né? Assim como um pai ou uma mãe que tem 2, 3 filhos, cada um tem o seu lugar na vida, né? Cada filho tem o seu lugar no coração do pai e da mãe, não precisa gostar mais de um ou mais de outro. Mas a gente vive numa sociedade tão competitiva, e quando entra ainda dentro do judiciário que tem essa questão de ganhar ou perder, acho que isso fica muitas vezes maior do que o próprio bem-estar da criança. Uma denúncia de violência sexual, ela é extremamente grave, mas uma denúncia de alienação parental, ela também é muito grave, porque a violência psicológica, ela tem consequências muito grandes na vida de uma pessoa. E quando entra, às vezes, esse debate, é alienação parental ou é violência sexual? É bastante difícil, né, manejar
fazer toda a perícia que precisa ser realizada. A gente conversa com o núcleo familiar, mas também com o núcleo estendido, avós, profissionais que atendem aquela criança, aquela família. A gente faz um estudo minucioso dos documentos que são colocados nos autos. Tem documentos que às vezes não são colocados, mas, por exemplo, se tem uma psicóloga, uma fonoaudióloga, sei lá, alguém que atende aquela criança, uma pedagoga, aí a gente vai conversar com aquelas pessoas para tentar identificar o máximo possível o quê? Como que é aquela dinâmica familiar e como que aquela dinâmica da violência, ela tá ou não colocada ali naquela família, né? E aí também entra um elemento bem importante que também tem a ver com o título da nossa conversa aqui, que muitas vezes é a recusa da criança. E aí essa criança está recusando o convívio porque ela está sofrendo uma violência, como foi o caso daquele menino agora do padrasto, do Jairinho lá, enfim, né? Ele estava mostrando para o pai dele, olha, não quero ir e tal, ou não quero ir embora, né? Na verdade, porque ele estava numa situação de violência. Ou é a maneira como os pais estão lidando com a criança que faz, ou deixando de lidar, ou, enfim, que faz com que a criança não queira, não tenha interesse, não tenha vontade. Ou o outro está tentando mesmo destruir aquele relacionamento. Você vê quantas possibilidades que a gente tem? Né? São várias possibilidades. Aproveitando seu gancho, aí eu vi que o Joniel, né? O Joniel colocou aqui que como podemos criar mecanismo para enfrentarmos desse mau uso da lei, né? Então, aproveitando seu gancho nesse sentido, o que eu vejo, a meu ver, o que pode ser melhorado, o que deve ser melhorado, são os profissionais que lidam com todo esse contexto. Como você colocou, olha a perícia, uma perícia minuciosa para a gente entender se há um abuso ou se há uma falsa acusação e então uma alienação parental com base nessa falsa alegação de abuso, né? Então, quer dizer, tem que ter profissionais capacitados, desde o profissional. Ou se ainda há uma autoalienação, né, Elis? Ou se há uma autoalienação ainda, né? Se a pessoa não está colaborando com a convivência, se a pessoa não superou, porque outra coisa que você colocou aí que eu fiquei pensando é essa questão da gente separar os papéis, né? Conjugalidade, parentalidade, a gente fala tanto isso. Perfeito. A gente consegue separar isso, então quanta coisa a gente evita, principalmente essas questões de alienação parental. A pessoa entendeu, ó, ele não é mais meu companheiro, meu marido, mas ele é pai dos meus filhos, né? Ou ao contrário, ele é mãe dos meus filhos. E eu preciso superar o que aconteceu entre nós, desse rompimento, que é um luto, que a gente sabe que não é fácil passar muitas vezes por essa separação, mas que é necessário, principalmente para o bem-estar das crianças, né? Então eu vejo que a gente precisa, para que a lei seja aplicada corretamente, nós precisamos de bons profissionais. Profissionais que não banalizem a alienação parental, que não aleguem toda hora que é alienação parental. Profissionais que, quando chegam ao escritório, já procurem entender o contexto daquelas acusações, daquilo tudo, para ver o que está acontecendo. E daí, dentro do judiciário, uma equipe, né, psicológica, psicossocial, que estuda, que se aperfeiçoa, para que a gente possa trabalhar com o devido cuidado, para que ao final daquele processo, efetivamente, possa se afirmar. Existe um abuso, existe uma falsa acusação, ou existe uma alienação, que existe dentro de tudo isso, né? E os julgadores também, Sim. né? Porque também tem, obviamente, o viés do julgamento e à medida que também, na verdade, todos nós, né? Equipe, juiz, advogados, Ministério Público, todo mundo, à medida que se atualiza e consegue ampliar o olhar, a gente vai entendendo melhor essas dinâmicas familiares e conseguindo fazer um trabalho mais acurado em relação a isso. Talvez antes da lei, o que a gente tinha antes da lei? A gente tinha que tudo isso eram situações de separação, né? Isso aí são situações que acontecem nas separações. Então, as crianças se afastavam dos genitores ou das mães e ninguém dava muita bola para tudo isso, né? Então, a partir do momento que veio o estudo dessas situações, dos motivos das recusas, né? Como você colocou, por que não está querendo ir com o outro cônjuge? O pai, ou outra mãe, ela sumiu do convívio da criança por quê? Porque faltou algum interesse daquele que foi afastado
ou porque ele foi afastado por algum motivo, né? Então, existe isso, tudo a lei da alienação parental trouxe, e nós precisamos correr atrás de entender tudo isso, se aperfeiçoar, para que a gente aplique corretamente a lei. Uhum. É, Eu falei sobre autoalienação, eu não sei se todo mundo tem noção desse conceito, não sei se era isso que você ia falar, Ju? exatamente. Então fala você. É o que a gente estávamos até comentando, né, eu e Elisângela, que a quantidade de situações que a gente vê hoje, que todo mundo acha que é alienação parental. De 100% dos clientes que chegam aqui no escritório, 101 fala, estou sofrendo alienação parental. E aí você tem que explicar o que é realmente a alienação parental, porque às vezes a pessoa acha que o filho não está querendo ficar com ele porque o outro genitor está fazendo a cabeça do filho para isso. Eu vou buscar o meu filho no dia da visitação e ele não quer vir comigo. A mãe que não está deixando ele vir, a mãe está praticando alienação parental. E às vezes não é. Às vezes o filho está numa situação de diversão, criança gosta de brincar, gosta de se divertir, né? Então, é claro que aquele genitor que tem a guarda consigo, que está cuidando da criança, tem o dever de conduzir aquela criança a querer ficar com outro genitor. Isso é inerente ao poder familiar, e a guarda, entendeu? Ele tem que conduzir o filho, que o filho compreenda que ele tem um outro genitor, que ele tem que estar com aquele. Mas talvez esse outro genitor não colabore, né? Arrumou uma namorada nova e está impondo a essa namorada ao filho. Às vezes a criança não está preparada para esse novo relacionamento do pai, ou então exige que o filho frequente a um determinado religião, alguma coisa assim, que a criança ainda não está preparada para aquilo. Então tem que ser analisado se essa criança está recusando estar com aquele genitor, porque ela está sendo conduzida, ou se o próprio genitor está fazendo com que essa criança se afaste. É o mesmo caso daqueles genitores que somem. Sumiu 6 meses, agora apareceu, quer pegar a criança e levar para passear. Não, calma, não é bem assim. A criança precisa de um tempo, ela precisa ter vínculo com esse genitor. E, acima de tudo, esse genitor que está afastado tem que trabalhar para que essa criança queira estar com ele. Então, a autoalienação tem que ser observada nesse sentido também. Porque às vezes a pessoa acredita que está sendo, a criança está sendo alienada, mas na verdade ele está conduzindo, ele está contribuindo para essa alienação. Uhum. Teve uma pergunta aqui. A mãe deve obrigar mesmo com a negação do filho? Conduzir sim, mas a mãe deve obrigar mesmo com a alienação do filho? E outra pergunta também. Uma mãe que tem a guarda unilateral mudou de estado, não permite contato com o pai. É alienação parental? Essa questão de... Segundo a lei, A gente tem, com certeza. O que a gente tem que pensar nessa questão de mudança? Pais separados, tem que ter muito cuidado com isso. E não é porque tem a guarda unilateral que pode mudar. A questão da autorização de mudança, essa questão é uma questão do poder familiar, que é outra coisa que a gente faz uma bagunça, né? Questão de... Qual que é a diferença entre guarda e poder familiar, né? Quem separa, gente, não perde o poder familiar. Quem tem a guarda unilateral não é dona da criança, embora se ache muitas vezes, né? Embora eu ache também, falando um pouquinho de guarda, que a guarda compartilhada, um dos grandes efeitos, eu vejo, é essa questão pedagógica de tirar essa sensação de possessão do genitor que tem a guarda unilateral. Mas mesmo que tenha a guarda unilateral, o outro genitor continua tendo poder familiar. E a lei diz várias coisas que o poder familiar dá direito a ele, né? Ele continua tendo direito de decisões, várias coisas que a gente acha que não, mas continua, né? E essa questão da mudança, ela é importante. Você não pode simplesmente mudar, você não pode mudar sem ter a concordância do outro genitor. E se o outro genitor não dá a concordância e você tem uma justificativa, você deve procurar o Poder Judiciário para que ele supra essa autorização que o outro não quer te dar, né? Então, tudo isso precisa ser analisado, onde essa criança vai ficar. Essa criança precisa mudar junto com aquele genitor que está mudando? Então, são todas essas questões que a gente precisa analisar e que se você não conseguiu resolver consensualmente, você precisa judicializar, mas não simplesmente catar a malinha o filho e ir embora, né? Isso não existe e isso, com certeza, dificilmente não vai ser considerado um ato de alienação parental, porque você está tendo um vínculo, você está atrapalhando a convivência e isso é ato de alienação parental.
Eu já vi várias situações de reversão de guarda daí por conta disso, né? De a mãe ou o pai mudar com a criança de estado e daí depois ou de cidade mesmo, né? E aí ter essa reversão da guarda. Teve uma pergunta bem interessante aqui, tem duas perguntas interessantes, né? Sobre falsas acusações, implantação de falsas memórias. E outra pergunta da Andréa Tavares aqui, acredito que o que vocês chamam de autoalienação é, na realidade, uma consequência da alienação. Então, eu queria falar disso, sabe? Não é uma consequência, não necessariamente. Pode ser, sim, mas não necessariamente. Vou dar um exemplo. Tem situações em que, enquanto a família está junto, ainda não se separou, digamos assim, tem aquela situação do pai fazer um convívio ali, mas peronomútil. Tem ali, participa um pouquinho, porque está ali na casa. Aí a família se separa. Esse pai e essa criança, às vezes, não tem, assim, uma ligação afetiva tão forte. Era porque morava na mesma casa que estava todo mundo convivendo ali. Então, às vezes, o pai não sabe agradar a criança, não conhece, não sabe o que a criança gosta de comer, não sabe o que a criança gosta de brincar, não sabe que filme que a criança assiste na televisão, ele desconhece um pouco o filho. Daí a criança vai conviver com esse pai, ele não leva no lugar que a criança gosta de comer, ele fica no telefone. Uma queixa muito grande que eu escuto das crianças é os pais que ficam no final de semana com a criança no telefone, né? Porque não tinha muito aquele convívio diário. E isso vai fazendo com que a criança não tenha muito interesse em participar. Aí, como foi colocado aqui, a Juliana falou assim, ó, é dever do outro, né? Pedir, vai, filho, vai, né? Colocar isso, assim, para que a criança saiba que ela tem o outro para conviver, sim. Mas, se os pais tiverem um mínimo de diálogo, seria interessante, né? Olha, o que está acontecendo aí na tua casa? Por que ele não está querendo ir? Eu tenho que ficar insistindo. Será que você, né, tá brincando ou não? E aquele que recebe a ligação, tem um pouquinho de humildade de ouvir e falar, oh, peraí, eu acho que talvez eu preciso conhecer um pouco melhor meu filho. E isso, muitas vezes, isso então não é fruto de uma alienação parental. Isso que a gente chama de autoalienação. A própria pessoa não está fazendo nada para que aquela criança, aquele vínculo com a criança, ele continue existindo. Né? Dá ouvido. Tem mais alguma coisa que você quer complementar? Tem até uma outra pergunta dizendo aí como forçar a criança, né? Eu acho que a ideia não é forçar, mas a ideia é dar ouvido a essa criança. É justamente isso, saber por que ela não quer ir. Né? Vamos tentar entender, os adultos são os pais, que precisam olhar para essa criança acima de qualquer mágoa, acima de qualquer situação adversa que tenha ocasionado o fim do relacionamento. Então, a ideia é essa, é saber o que está acontecendo de verdade e ficar sempre atento, tanto o pai quanto a mãe, independente da guarda, como diz Elisângela, a guarda é só uma questão de posse naquele momento da criança, né? Mas o poder familiar é muito mais, é o pai e a mãe, né, estar atentos à questão de saúde, educação, lazer e todo o resto que é um poder pois no mundo é responsabilidade sua. Então é isso, é olhar para a criança, ouvir a criança, e se você realmente conhece seu filho, você vai conseguir identificar se é uma queixa simples ou se é alguma coisa que ela não está queixando ali porque ela não quer deixar o amiguinho que é vizinho da mãe para ir brincar com o pai, ou se realmente é alguma coisa mais importante, mais séria que tem que ser analisada e proteger essa criança. E você tem que... Os diretores têm que incentivar, né? Os pais, as mães têm que incentivar essa convivência. Porque se no dia que a mãe sabe, ou que o pai sabe, enfim, a gente fica falando de mãe, né, gente? Eu sou mãe também, e acaba sendo a mãe que fica mais com as crianças, mas enfim, se aquele guardião que está com a criança, ele começar a inventar coisas, inventar passeios bacanas, né? Inventar situações que a criança gosta, que sabe que a convivência do outro, gente, não está colaborando, está dificultando. Se na hora que a mãe vai entregar para o pai, ou vice-versa, faz cara de coitado, né, gente? Porque a alienação a gente pensa sempre em uma prática, né, numa ação, mas às vezes não é bem uma ação, né? Até emoção, né, gente? Sentimento, assim, sabe? Assim, quase chora, faz drama, né? Ao invés do filho fazer drama, faz os genitores que fazem o drama aí na hora da criança mudar de residência, vamos dizer assim, mudar de convivência, né? Ir para casa do outro, ir conviver com o outro. Então, tudo isso não
Fala que vai fazer uma coisa bem legal, bem na hora que a criança está indo, né? Claro, gente, Ou mas não. E é isso que você colocou. Tem que ter um mínimo de diálogo, não é, gente? Pensando na criança. Porque talvez tenha exceção, talvez naquele final de semana que não é de ficar comigo, mas vem os primos em casa. Poxa, ligar para o outro e trocar esse final de semana. Também não fazer a criança ir obrigada para o outro lado, querendo ficar aqui. Mas isso não pode acontecer em todos os momentos que a convivência é do outro, né? O bom senso e pensar na criança e pensar que o outro tem o direito de convivência tão quanto eu. Uma coisa que me veio à cabeça aqui, Elisângela, que acontece com frequência nesses casos de reclamação de alienação parental, é quando a criança vai para a casa do outro genitor e aquele que ficou sozinho fica ligando o dia inteiro, né, para falar, olha, tô com saudade de você, olha, você saiu hoje, mas eu fiz exatamente o bolo de chocolate que você gosta, olha, hoje o seu primo vai vir aqui à tarde, ou seja, além dele não permitir que a criança conviva adequadamente com o outro genitor, ainda faz a criança sofrer, né? Então, o objetivo é esse, é você observar o seu filho, né? Acima de tudo, tem que se observar se essa criança, deixar essa criança ser feliz com o outro genitor, porque afinal de contas é o pai ou é a mãe dele, né? Ele precisa amar também. É bem isso, gente. A criança, ela precisa conviver com ambos os pais. Inclusive para ela se sentir inteira. Ela é filha de duas pessoas, ela não veio de chocadeira, né? Então é muito importante que exista espaço para que ela conviva com a mãe, conviva com o pai. Ninguém precisaria competir se todo mundo entendesse que cada um tem o seu lugar, né? Como eu já tinha falado lá no começo, eu volto a falar porque, assim, às vezes parece que a briga, a disputa, ela toma uma proporção muito maior do que o bem-estar do próprio filho. Muitas vezes, quando eu estou fazendo avaliação, a gente vai avaliando, mas ao mesmo tempo a gente vai tentando também intervir um pouquinho. Eu tento ajudar as pessoas a retomarem o amor que elas têm pelo filho, para ver se isso faz com que a pessoa comece a pensar o quanto é difícil para aquela criança sentir culpa, por exemplo, porque deixou a mãe em casa com o bolo de chocolate, porque deixou o pai em casa com os primos. A criança sente a maior culpa, ela sente remorso, começa a ter uma inversão de papéis. A criança passa a ser a responsável pela felicidade dos pais. Olha que absurdo. É muito difícil para uma criança. Um dos vídeos, gente, mais acessados que eu tenho no canal é um vídeo que fala assim, a criança pode escolher com quem ficar. As pessoas escrevem cada coisa lá para mim, do tipo, onde já se viu que a criança está falando que não? Mas é porque, assim, não é um dever da criança. É muito pelo contrário, a criança fica aliviada quando ela sabe que ela não tem que escolher. Quantas vezes eu já vi criança fazendo assim, ó. Tipo, ai, que bom que não sou eu que tenho que falar isso. Sim. Vai ter eu explico, né, que vai ter o juiz que vai falar, enfim, ai, nossa, que bom que é ele lá. Porque, assim, para ela é uma coisa horrorosa, tem que escolher, né, um ou outro. Ela gostaria, na verdade, que quando a gente pergunta, elas gostariam que nem tivesse separado, né? Porque para criança, elas não entendem muitas vezes o que é isso, por que separa, né? Como assim que não gosta mais? Porque não tem o erótico ainda, não tem o sexual na vida da criança, então ela não entende o que é isso. Mas, enfim. João, aproveitando o seu gancho aí, até para a gente esclarecer que a criança não escolhe nunca, né? A gente chega, muitas pessoas chegam no nosso escritório com essa situação. Com 12 anos a criança escolhe. Mas não é porque há um comparativo por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aos 12 anos a criança deixa de ser criança e passa a ser adolescente. E sabe Deus lá por quê? Algumas pessoas acham que a partir dos 12 anos a criança escolhe com quem ela vai morar. Mas é importante que se esclareça que a criança vai morar com quem tem melhores condições de cuidar daquela criança. Né? É claro que chega um momento na adolescência que a criança vai ser ouvida, vai ser considerado dentro de algumas situações a vontade dela. Mas mesmo se a criança entender que é melhor morar com o papai ou com a mamãe, se no estudo que for feito daquela situação identificar que a melhor opção ainda é viver com um ou com o outro, a vontade dela não vai ser predominante, né? Então, é muito importante. Então, não adianta o pai ou a mãe falar assim, olha, fica tranquilo que com 12 anos você escolhe. Você só está fazendo seu filho sofrer, porque isso não vai acontecer, né? É interessante essa colocação.
Ele vai ser sempre ouvido, independente dele ter 12, Isso. 8, 5, 15, ele sempre vai ser ouvido. Mas a decisão não vai ser tomada a partir do desejo dele. O desejo dele é considerado, mas todos os outros elementos também são. Não adianta nada ele ter desejo de morar com o pai, esse pai não apresentar condições, né, de exercício de parentalidade bacana, satisfatório. Ou quero morar com a mãe e a mesma coisa acontecer. Então, é nesse sentido, né? Mas sempre vai ser ouvido, sempre vai ser ouvido. E aí, assim, se não for esse desejo da criança, do adolescente, a gente vai orientar, vai tentar né, ajudar a criança a entender por que a decisão que foi tomada não é necessariamente aquela que ela gostaria. Não é fácil, né? Mas Você que gosta de adoção, Pode você falar. que gosta de adoção, na verdade, esse mito dos 12 anos, ele veio porque na parte do ECA, que fala de adoção, de colocação em família substituta, ele diz que a partir dos 12 anos a criança tem que ser ouvida. Então, desse artigo, desse dispositivo, veio muito isso para o direito de família e veio muito essa questão da criança ser ouvida. Mas o ECA, em outro artigo, acho que no terceiro, se não me engano, segundo, terceiro, diz que a criança, um dos direitos da criança é ser ouvida. Só que o que foi perfeito, Sim. né? É ouvida e considerada, não que ela decida, ela não pode ter esse peso. Você colocou muito bem, Josi, não pode. A criança não pode ter esse peso porque isso não vai fazer bem para ela. Ela ama os dois, ela gostaria de estar com os dois, como você colocou. Eles não queriam nem que fosse separado. Então, se é separado, que os adultos facilitem a vida dessa criança. Já aconteceu uma coisa que ela não queria, que é ver os pais separados. Agora eu vou ter que escolher ainda, né? Isso não é justo com a criança. Isso não respeitaria a proteção integral que o ECA, a Constituição Federal, trazem, né? Então é importante a gente E também é de convivência familiar, né? Que é um dos princípios também, um dos direitos fundamentais. Exatamente. Que diz que eu tenho que ter direito de convivência. E eu acho bacana, e quando eu coloco isso aqui, eu falo até para fazer terapia, para entender, porque eu acho muito importante a psicologia deixar muito claro, né? Vocês, quando trabalham nisso, para os pais, que cada um tem a sua importância, cada um tem o seu papel. A família precisa ser funcional. E para ela ser funcional, como diz Zé Goreninga, a família tem que ser funcional. Se um está querendo tomar o papel do outro, se um está querendo competir com o outro, está disfuncional. E a gente precisa ajeitar essa família para que ela trilhe bem e para que ela seja protegida em tudo isso. Alguém aqui fez um comentário que, assim, que quando existe uma separação, dificilmente os pais têm bom diálogo, eles conseguem fazer essas conversas, como eu sugeri agora há pouco. E uma outra pessoa falou assim, esse exemplo que você deu não é autoalienação, esse exemplo que você deu é um exemplo de um relacionamento ruim. Então, eu queria comentar essas duas situações. De fato, o que acontece? Por conta da existência da lei da alienação parental, teve um período, e acho que até hoje ainda acontece muito, tudo virou alienação parental. Então, assim, a criança não quer vir na minha casa, a mãe está fazendo alienação parental. E esse conceito de autoalienação, ele surgiu para mostrar que nem toda recusa da criança é alienação parental. Muitas vezes é o fato do próprio pai ou da própria mãe não conseguir fazer, assim, ter uma proximidade, ter uma intimidade com a criança, pelas próprias atitudes. As próprias atitudes do pai fazem com que não exista, assim, um afeto, ou pelo menos uma demonstração de afeto, ou uma demonstração de interesse que a criança queira ficar ali. É nesse sentido a alienação, a autoalienação. E aí, sim, pode ser decorrente de uma relação ruim, que já existia antes, ou que por conta da separação, aquele pai ou aquela mãe descuidou, né, ficou ali tão ocupado com a própria separação e foi se afastando, e aí a hora que ele quer retomar o convívio já não tá igual, a criança também tá sentida, hein? E qual que era o outro ponto mesmo que eu tinha falado? Até esqueci. O diálogo. Às vezes, realmente, a família não tem, né, essa dinâmica aí da separação, a gente percebe que às vezes leva de 1 a 2 anos para as pessoas assentarem um pouco os sentimentos, aceitarem, porque na separação, geralmente, quando as pessoas se separam, na verdade, elas já se separaram antes, digamos assim, né? As coisas já não vinham bem. E sempre tem, e o tempo das pessoas é diferente, sempre tem um que já afetivamente se desligou. E tem um outro que muitas vezes vai se desligando afetivamente só no decorrer do tempo, só depois.
E então percebo que pelo menos de 1 a 2 anos, mais ou menos, para que assim, quem não tinha se desligado antes poder se desligar, poder ir tocando a vida, né? E começar a se reorganizar nessa nova vivência aí. E às vezes acontece de nunca mais retomarem um diálogo, mas é importante ter um meio de comunicação, assim, ou pelo menos um respeito, né? Percebo que algumas pessoas conseguem dialogar melhor por e-mail, né? Que às vezes o WhatsApp é tão ruim o diálogo que às vezes o WhatsApp nem mensagem de WhatsApp não dá certo. Então vai por e-mail, que vai uma coisa mais formalizada, né? Fica registrado. Ô, Josi, eu vi Então, aqui assim, uma nem que seja pergunta. dessa maneira, mas É, eu tô com medo por causa do horário. Já tem muito tempo. E eu vi uma pergunta tá. aqui, se a madrasta ou o padrasto podem praticar os atos de alienação parental, né? O artigo 2º da lei diz que podem praticar os atos qualquer pessoa que tenha autoridade, vigilância e guarda da criança, né? Então, se a pessoa está com a criança num tempo suficiente que gere uma autoridade sobre ela, guarda ou vigilância, e pode conduzir essa criança a odiar ou programar essa criança a fazer, a recusar o outro genitor, né, ela pode praticar atos de alienação parental. E não só padrasto, madrasta, mas também babá, tios, avós, qualquer pessoa, então, que tenha essa autoridade sobre a criança. Você falou, Josi, também dessa questão que tem o Rafael Calmon, que é um juiz que escreve muito no direito de família, ele fala exatamente sobre as fases do divórcio. E às vezes essa questão é isso, né? Um já teve algumas fases de divórcio mesmo casado, e o outro vai começar. Então, às vezes, não estão na mesma fase, onde dificulta um pouco mais. Às vezes teve traição, uma coisa que dificulta muito a separação, muito o divórcio, sabe? E eu entendo que é muito difícil e que bom se todo mundo conseguisse superar e ter diálogo. Mas como você disse, respeito, gente, já vai ajudar bastante. Respeito principalmente em relação ao filho. Porque nessa história toda de alienação parental, de impedir convivência, desses problemas todos, a criança está sendo prejudicada. Porque o direito de convivência é dela, para começar a história. Não que eu não tenha também. Mas o direito de convivência com os pais é da criança. Né? Para a criança, para o desenvolvimento dela é importante. Então, por isso que eu vejo que é um esforço necessário que os pais separados precisam fazer, que é separar os papéis, a conjugalidade, a parentalidade, novamente, falando sobre isso, porque senão as crianças não vão ter o direito dela de livre amar, direito livre de amar, de se desenvolver sem problemas maiores, né? Eu vi também que alguém tem uma pergunta aqui sobre a questão da revogação da lei. Acho que a pessoa entrou depois, nós já falamos sobre isso, né? E nós três aqui nos posicionamos que nós somos contra a revogação e que mantém essa lei, porque ela é uma lei que protege a criança e o adolescente. O que mais que tem aí? Na experiência de vocês, com que idade a criança começa a apresentar sinais emocionais pela prática de alienação parental, né? Bom, gente, eu vejo que a criança tem que ter um discernimento, né? Pra gente falar que tem prática de alienação parental, né? Ela tem que manifestar uma vontade e demonstrar que não tem. Agora, o que acontece para nós? O que eu vejo é que ato de alienação parental, gente, pode ser praticado desde bebê. Porque se as pessoas não... isso acontece, né? Por exemplo, houve uma gravidez, não eram casados, e daí, então, vão ter que se entender com essa parentalidade que eles vão exercer juntos. E se a mãe, mesmo a criança sendo bebê, a mãe começa a impedir esse pai de ter contato, de formar o laço, a criança não vai ter sinal nenhum de alienação parental. Mas ela está sendo praticado ato de alienação parental por essa mãe. Sem o sinal nessa criança ainda. Agora, eu não sei, José, vai poder falar melhor, mas eu vejo que sinal é aquilo que a gente falou lá atrás. Quando a criança já começa a colaborar, mas aí a gente vai falar que a criança está com sinais, que a criança já está contaminada com alienação, com os atos de alienação parental. Porque ela já começa a colaborar com o alienador, por exemplo. Colaborar a não querer ir com o outro genitor. A recusar esse outro genitor. Então aí eu já vejo que tem sinais de alienação parental naquela criança. Tá. Vou falar para a gente poder finalizar, que a gente tem 5 minutos aqui, né?
um aspecto que pega tanto na alienação parental quanto nas falsas memórias, eu vejo assim que tem assim, tá muito importante, é a questão da confiança. A criança que confia no adulto que está dizendo que aquilo aconteceu, ela tende a acreditar. E, claro, tem a ver com a idade da criança também, né? Quanto mais jovenzinha a criança, mais menos condição de memória às vezes ela tem, então ela vai acreditando que aquilo aconteceu, né? E isso também acontece na alienação parental. Então, se ela confia muito naquele adulto que está dizendo que o outro não é bom, que o outro não gosta dela, que o outro não cuida dela e tal, a tendência da criança é ouvir aquela pessoa que está dizendo. Então, às vezes, os adultos estão fazendo uso da confiança que a criança tem nessa relação aí para prejudicar. Pensa que está prejudicando o outro, e às vezes até prejudica mesmo, mas na realidade prejudicar a criança e prejudicar a formação dessa criança. Porque olha só, a gente está falando de vínculos de afetividade, porque uma confiança ela é construída a partir de vínculos de afetividade, e aí vai criar uma confusão na cabeça da criança, porque daí ela não vai saber se ela pode ou se ela não pode mais confiar nos adultos. Tem uma questão de identidade aí, porque quando uma mãe ou um pai é dito que não gosta da criança, né, aquela própria pessoa que te gerou não gosta de você, vira um conflito muito grande. Enfim, então são consequências bastante devastadoras assim, para o psiquismo de uma criança. Perguntaram a respeito de prova ilícita, como que os psicólogos entendem isso ou não. A gente estuda muito o que tem nos autos, né? O que está ali nos autos, colocado nos autos. Às vezes acontece na hora de uma entrevista, alguém chega assim, olha, tem essa mensagem de WhatsApp, isso aconteceu recentemente, a depender da condição, da situação, às vezes a gente até verifica ali e tal, mas depende muito de cada caso, não tem como dizer assim, a gente sempre aceita ou a gente nunca aceita, né? Mas a depender do que está acontecendo e de como isso é apresentado pra gente, né? Às vezes a gente pede, então pede pro seu advogado colocar nos autos, né? Porque se isso é tão importante, então por que não tá nos autos? Então, geralmente é por aí, mesmo que a gente veja a prova primeiro. É muito né? Então, geralmente, pelo menos assim que eu vou conduzindo, né? É muito importante essa questão de gravação, Josi, porque às vezes os pais gravam as crianças no intuito de fazer prova contra o outro, mas ele não percebe que ele está praticando uma violência contra aquela criança, que está sabendo que está sendo gravada, que está sabendo que precisa responder o que o pai quer que ele responda. Então, isso tudo é muito considerado e não é bem visto pelo judiciário, né? Então, existe uma equipe para isso, existem psicólogos para isso, a criança tem como ser ouvida de uma maneira adequada, sem que o pai fique fazendo prova ali com o gravador em tudo que a criança fala, filma, né? Agora o celular está na mão, está tomando banho, está filmando a criança, está jantando, está filmando a criança. Isso é uma violência contra a criança. E só embalando, eu vi uma pergunta sobre que é difícil os pais, no momento de litígio, os pais dialogarem. É raro quando os pais dialogam. E eu também acho, é muito triste isso, numa separação, os pais não quererem mais conversar. E é aí que a gente entende ser importantíssimo um profissional qualificado, que ele possa trazer para esse casal o restabelecimento desse diálogo, né? Seja através da indicação, ao identificar essa situação no cliente, indicar, então, um profissional de psicologia para ele fazer uma terapia, para que ele entenda o que está acontecendo, seja na situação de a gente indicar uma mediação. Então, essa parte de litígio, é importantíssimo que esse casal seja acolhido por um profissional que esteja preparado para essa demanda. Uhum. Gente, tem várias perguntas aqui, tem algumas que eu estou anotando para, assim, depois a gente responder, seja através de uma outra live ou algum videozinho do canal. Mas a gente tinha combinado de fazer essa live aqui no decorrer de 1 hora, e o nosso tempo está se encerrando. Então, eu queria quero muito agradecer a presença de vocês duas, que são profissionais que eu admiro, competentíssimas, que eu indico mesmo. Foi um grande prazer a gente poder conversar sobre alienação parental,
escusa e convivência. Espero que a gente possa continuar trabalhando juntas nesses debates interdisciplinares, nas nossas reuniões do IBDFAN, enfim, que a gente continue trazendo e fomentando esses temas para os nossos parceiros, também para os nossos clientes, pacientes, enfim. Muito obrigada, Jô. Obrigada mesmo. Quero agradecer a presença de todo mundo. Vi, inclusive, que a Confraria da Alienação Parental entrou, participou da nossa live, fiquei bem feliz. Agradecer, eu não vou citar todos aqui, que eu tenho medo de faltar alguém. Muito obrigada pela presença. Eu vi muita gente da comissão e muita gente do IBDFAN. Obrigada pela presença. Oi, Josi, eu que agradeço o convite. Eu também te indico, acho você uma grande profissional. Essa parceria, essa questão multidisciplinar, quando você fala em live, eu sempre aceito, sempre topo, porque eu acho isso importantíssimo. Eu acho que essa conversa, esse diálogo entre a psicologia e o direito, principalmente na área de direito de família, ela é fundamental, essencial, para que a gente chegue cada vez mais em decisões justas, né? Decisões que atendam o melhor interesse da criança e também para que a gente possa trabalhar junto não só na questão da judicialização, né? Mas na questão desse consenso, questão da gente poder restaurar esses diálogos que são tão difíceis, como a gente colocou aí. Então é um prazer participar desses eventos, dessas lives. Muito obrigada pelo convite, obrigada por todos que estiveram aí, que passaram, que deram o seu coisinho e contribuíram com uma pergunta aí. Muito obrigada. Também não vou citar todo mundo, mas eu vi muita gente, amigos, amigas, pessoal do IBDFAN, pessoal da comissão. Obrigada pela audiência. Um grande beijo para vocês. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.